Prezadíssimos irmãos, a paz seja convosco. Mais uma vez aqui estou para comentarmos juntos a Palavra de Deus, assuntos da Escola Bíblica Dominical. Estamos já na lição número 12, quase concluindo o nosso trimestre e também estudos referentes dentro, na verdade, do Sermão do Monte. Passamos por 11 lições, entre os muitos assuntos nós vimos o caráter do reino de Deus, o crente como sal e luz do mundo, sal da terra e luz do mundo, Jesus, o discípulo e a lei, resguardando-se de sentimentos ruins, foi um dos temas também, sobre o casamento que é indissolúvel, a expressão de palavras honestas, não retribuir pelos padrões humanos, vimos também que devemos ser verdadeiros em tudo, orar e jejuar como Jesus ensinou, aprendemos também. Nossa segurança vem de Deus, foi um dos temas abordados. Falamos ainda na lição passada sobre ser cautelosos nas nossas opiniões, quando temos que emitir as nossas avaliações. É naquele texto onde, às vezes mal entendido, o Senhor disse: não julgueis para que não sejais julgados. E hoje então chegamos para falar sobre a bondade de Deus. Querendo o Senhor, na próxima semana encerraremos este estudo da Bíblia Sagrada no Sermão do Monte, falando sobre a identidade do Filho de Deus, do crente, do cristão verdadeiro, com base em Mateus 7, 21 a 27. Mas o assunto de hoje tem a ver com a bondade de Deus em nos atender. Atender, evidentemente, quando nós oramos a Deus. Falar com Deus é a definição mais clássica, mais básica também de oração. Falar inteligentemente, porque Deus é um ser inteligente e nos criou com esta capacidade. Portanto, orar é falar com Deus, repetindo, de uma forma inteligente. Não é apenas repetir palavras decoradas que se aprendeu da religião ou de alguém, dos pais, mas realmente expressar o que vai no coração, com o sentimento que temos naquele momento. E Deus, que é inteligente, nos fez e nos deu a própria inteligência para orarmos, diz a Bíblia Sagrada que vai interpretar. E temos a segurança de que falamos com Deus que nos conhece intimamente, muito mais até do que nós mesmos, e também esse Deus que é todo-poderoso, que é onisciente, onipotente, onipresente e também transcendente, também é imanente, está conosco e nos atende por conta de sua bondade, que é uma das características intrínsecas da natureza do nosso Deus. Ele não é apenas um Deus que ensina a bondade, que fala de bondade ou que comunica bondade, que demonstra, mas ele é, em essência, a bondade. Então nós vamos ler Mateus capítulo 7 para a base do nosso comentário rápido sobre este assunto. 7 e versículo 7 diz: Pedi e dar-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei e abrir-se-vos-á. Porque aquele que pede recebe, o que busca encontra, e ao que bate se lhe abre, ou se abre. Se abre o quê? Deduzimos que a porta. Então aqui há uma intensidade na oração, e é bom que se diga logo de início também. Não é apenas o estágio do pedir, mas também do buscar. Buscar. Há uma palavra que está também no Salmo 27:4, onde a Bíblia diz: uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei. Então não fica apenas num pedido formal, e às vezes até meio decoreba mesmo, não. Mas o verdadeiro Filho de Deus deve pedir e esforçar-se, intensificar-se esse seu pedido, muitas vezes buscando com mais intensidade. A ideia basicamente é esta, não que Deus seja um Deus durão, que precisamos amolecê-lo com algumas palavras, com choro, como também ensinam. Não, absolutamente, mas Deus quer ver a nossa intensidade. Tanto é verdade que lá em Jeremias 29:13, falando para os judeus que estavam no cativeiro, o profeta orientou eles dizendo, em nome de Deus: e buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Isto fala claramente da intensidade
intensidade do coração e do interesse realmente com que se tem naquilo que se está pedindo. Porque muitas vezes a gente faz aquele pedido formal, aquela oração sem muito interesse, sem muito foco, só para cumprir tabela ou o quê, para dizer que orou como aqueles fariseus que oravam nas praças só para serem vistos pelos outros. Não é esse tipo de oração que lemos aqui em Mateus 7, naturalmente. Aí no verso seguinte, verso 9, nós temos: e qual dentre vós é o homem que, pedindo-lhe pão, o seu filho lhe dará uma pedra, ou pedindo-lhe peixe dará uma serpente? E se vós, pois, sendo maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai que está nos céus dará bens aos que lhe pedirem. É um desafio do Senhor Jesus aqui, ilustrando essa disposição do Pai Celestial em nos dar as coisas boas, aquelas coisas que realmente necessitamos, não as que tão somente gostaríamos de ter, não satisfazendo as nossas necessidades primeiramente, satisfazendo, aliás, as nossas necessidades primeiro, mais do que os nossos gostos ou preferências ou interesses ou desejos, mas muito mais as nossas necessidades. Ficou claro? Amém, né? Tá bom. Então, verso 12: portanto, tudo que vós quereis que os homens vos façam, fazeis vós também a eles, porque assim ou isto representa o cumprimento do que ensinaram a lei e os profetas. É basicamente o que o versículo 12 diz. Portanto, tudo que vós quereis que os homens vos façam, fazei-lhe também vós, porque esta é a lei e os profetas. Glória a Deus. Então, se o Pai humano, que por natureza não é bonzinho como ensinam alguns, mas é mau, o próprio Senhor Jesus está dizendo aqui, pois vós, sendo maus, certamente você vai dizer comigo, mas eu sou pai e não sou mau, então não me encaixo nisto. Provavelmente o Senhor Jesus está naturalmente exagerando aqui e apontando para alguns pais maldosos, e a gente sabe que existe também pais desnaturados que efetivamente não atendem às mesmas básicas necessidades de seus filhos. Na média, os pais, mesmo sendo maus, é isso que Jesus está dizendo, atendem aos pedidos dos filhos. Pais realmente perversos, mas aos seus filhos eles atendem sim os seus desejos, pelo menos as suas necessidades. E Jesus diz, esses pais que são maus por natureza, atendem ao que os filhos pedem de forma efetiva, de forma construtiva e não destrutiva ou prejudicial, quanto mais o Pai Celestial, que é bondoso por natureza, não atenderá a vocês? Ou seja, o desafio é exatamente, será que o Pai Celestial é pior do que um pai humano que é mau e mesmo assim atende os filhos? Evidente que não, a resposta é óbvia, óbvia, não tem discussão. Deus é muito melhor, Ele é realmente bom em essência. Como já virou chavão dizer que Deus é bom o tempo todo e o tempo todo Deus é bom. É evidente que também já falamos em momentos anteriores que Deus também é severo. A severidade de Deus é mencionada por Paulo lá na carta aos Romanos. Mas o ensino do Mestre Divino ainda continua neste capítulo dizendo: entrai pela porta estreita. Porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição. E muitos são os que entram por ela. E porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontrem. Aparentemente muda-se o assunto, mas não, é a sequência, aliás, do ensino do Senhor Jesus. Ele está falando sobre pedir com intensidade, pedir com firmeza, com foco, com interesse, baseado na bondade de Deus, mas aí todo crente fiel, verdadeiro, tem o compromisso de também andar no caminho, passar pela porta estreita e andar pelo caminho apertado. Não é caminho estreito, mas é caminho apertado, que é mais forte ainda. Então você passa pela porta estreita que dá para um caminho apertado. E é aí que você tem que andar. Isso fala das restrições
morais e éticas, dos comportamentais para os filhos de Deus, os súditos do reino de Deus, observando as orientações da palavra de Deus, diferente do caminho largo do mundo, das religiões ou dos falsos profetas, como ele propaga, como ele ensina no verso 15, que diz assim: acautelai-vos, porém, dos falsos profetas. Quer dizer, ande no caminho estreito e fique atento para com os falsos profetas, porque eles vêm até vocês vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Aparecerão no meio de vocês, disse Paulo lá em Atos capítulo 20, falando para os anciãos de Éfeso, dizendo-se cristãos ou pregando mensagens aparentemente com base na Bíblia, porém distorcidas, aumentando, ampliando o caminho e as bases e fundamentando seus ensinos em interpretações apropriadas ou próprias, falando de facilidades e ampliando, enfim, as bases para a crença. E Jesus, ao contrário, diz: não, o caminho continua sendo apertado e a porta é estreita. Amém, meus amados. Tá? Verso 16, segredo para identificá-los, né? Por seus frutos os conhecereis. Porventura colhe-se uvas dos espinheiros ou figo dos abrolhos? Lembra da lição anterior, quando falamos sobre julgamento? Não julgueis para que não sejais julgados. Aqui Jesus não está se contradizendo, ele está mandando que você deve fazer algum tipo de julgamento. Julgue os profetas falsos, perceba se eles realmente andam de acordo com o ensino de Cristo Jesus, da porta estreita e do caminho apertado. Eles estão mesmo pregando isto ou estão já na porta larga, onde a maioria vai porque é muito mais fácil de andar, tem muito mais companhia e chega mais rápido, como disse alguém. Então é importante que você atente para isso e faça um julgamento, observando os frutos que esta gente estão gerando com suas mensagens, suas pregações, suas palestras, seus ensinos, enfim, suas aulas e aí por diante, tá? Ainda Jesus continua agora falando da árvore. Assim toda árvore boa produz bons frutos e toda árvore má produz maus frutos. Não tem como ser de outra forma, não há essa... Não há como uma árvore um dia ou uma estação produzir fruto bom e na outra estação produzir frutos maus. Cada árvore, conforme diz lá em Gênesis, produzirá, cada espécie, melhor dizendo, produzirá segundo a sua própria espécie. Então, árvore boa produz frutos bons, árvore má produz frutos maus. Esta questão de árvore má tem sido interpretada de algumas formas. Alguns entendem que seriam árvores podres, mas não sei se a árvore podre consegue produzir algum fruto, porque o que faz a árvore produtiva é a seiva que sobe para os ramos da folha da árvore. Consequentemente, se ela estiver podre, a tendência é secar, literalmente. Então, não produzirá. Aqui mais eu entendo melhor como frutos comestíveis, frutos bons e saudáveis, ou então frutos azedos ou intragáveis. Certo? A gente sabe que muitas pessoas produzem cada coisa envenenada por aí afora. E assim é. Há coisas que se você comer na natureza vai te fazer mal porque contém veneno, é verdade. Então é preciso identificar. E mais uma vez, faça um julgamento. Ouça com atenção, conheça a Bíblia Sagrada, que é a base para fazermos todos esses tipos de julgamentos e sabemos o que é certo, o que é correto, o que é errado, se aquele pregador é do caminho certo, do caminho apertado, como dissemos, da porta estreita, ou ele é um desses que estão alargando a porta e espaçando cada vez mais o caminho e aderindo-se, ou melhor, trazendo as coisas do mundo para dentro da igreja, como a gente dizia antigamente, ainda diz, né? Não dá. Esse tipo de ensinamento seria mundano demais, misturado demais e não serve, não se enquadra, não se coaduna com este ensino aqui desta palavra. Ainda diz no verso 18, não pode a árvore boa dar maus frutos, nem a árvore má dar
frutos bons. Não pode alternadamente, como dissemos, num dia produzir frutos bons, no outro dia produzir frutos maus. Ela sempre, se ela for boa de natureza, vai produzir bons frutos. Esse aqui é o segredo para se identificar o profeta mau. Toda árvore que não dá bom fruto, corta-se e lança-se no fogo. Era uma prática mesmo. Uma árvore do pomar ou jardim que estava ocupando espaço, sugando os nutrientes da terra e não estava produzindo, naturalmente era cortada e lançada ao fogo. Hoje a nossa realidade é outra e já é bem difícil cortar uma árvore, muito menos queimá-la ao fogo, né? Pode ser crime ambiental, mas naquele tempo ainda não haviam todas essas preocupações com a manutenção da natureza que hoje está ameaçada de extinção. Era comum as pessoas realmente cortarem essas árvores que não produziam alguma coisa útil, no caso de frutos, e fazer disso lenha, que era combustível também útil para a manutenção da família, aquecer a casa, fazer comida e assim por diante. Tá? Finaliza o trecho falando no versículo 20 sobre o seguinte: portanto, pelos seus frutos os conhecereis. Conhecereis quem? Os falsos profetas. Então não caia nessa história de antigamente era desse jeito, mas agora não. As coisas estão mais amplas, temos agora uma cabeça mais aberta, uma consciência mais firme, isso é tudo uma coisa, uma justificativa, tentativa de neutralizar o efeito deletério do pecado, ou então relativizar, que é o termo atual e pós-moderno utilizado para classificar esse tipo de gente que vive o tempo todo forçando a porta para que ela se alargue mais e o caminho tornando-se mais espaçoso. Não caia nesta, você que tem estudado a Bíblia Sagrada, que ama a Deus e ao ensino correto da palavra de Deus, tá bom? É preciso seguir avante, ainda que esta vida não seja só de mar de rosas e de piqueniques espirituais, né? Ainda que não tenhamos muita companhia na estrada, porque o caminho é apertado mesmo, tá bom? Esta lição, então, conforme o nosso roteiro dado pelos elaboradores dela, traz como primeira divisão a bondade de Deus, enfatizada a bondade de Deus em relação, como dissemos no início, à oração. Definição de bondade, é dado aqui uma definição de bondade, que é definida como o caráter de alguém que é bom, boa índole, alguém que é benevolente, que demonstra brandura nas ações. E filosoficamente a bondade é descrita como sendo o princípio mais elevado da moral. É isso mesmo, né? Glória a Deus. E em Deus, a bondade é plena, é total, é perfeita, é absoluta e faz parte do seu caráter. É um dos atributos de Deus. Um dos atributos comunicáveis. Deus comunica essa bondade aos seus filhos também. Certo, amados irmãos em Cristo? Tá bom, né? Ao pecar, o homem perdeu essa capacidade original de ter contato direto com Deus, de praticar a justiça, de ser justo o tempo todo, então nos tornamos maus. É por isso que Jesus diz como que um pai mau, mesmo sendo mau, dá boas coisas aos seus filhos, Deus não daria as coisas boas que os filhos pedem. É evidente que sim, Deus é bom e vai atender dentro da sua soberana vontade, como lemos em 1 João 5:14. Ele não vai primeiramente atender nossos desejos, mas sim as nossas necessidades. É o mesmo ensino que aparece no capítulo 6, capítulo anterior de Mateus, e versículo 33. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e estas coisas serão acrescentadas. Quais coisas? A do capítulo 6, verso 25, que fala de comer, beber e vestir. Coisas básicas da vida humana. A bondade de Deus no aspecto bíblico. Nas Escrituras, a bondade é definida como a qualidade daquele Deus que é bom. Bom realmente. Deus é bom por natureza, como dissemos. Intrinsecamente bom. Nós, humanos,
somos maus por natureza e precisamos aprender a bondade no correr da vida, no jornada, na nossa história, né? Nós nascemos realmente com a natureza pecaminosa, tendenciosa ao mal, a um pecado, a errar, a ser egoísta e pensar só em nós mesmos. Mas Deus não, Ele é bom por natureza. É por isso que o Senhor Jesus, no encontro que teve lá com o jovem rico, em Mateus 19:16, mostra, na resposta que deu à pergunta do jovem rico, o jovem rico chegou para Jesus e disse: bom mestre, que bem farei para conseguir a vida eterna? Então Jesus diz: por que me chamas bom? Por que me chamas bom? Somente há que é verdadeiramente bom, que é Deus por natureza, né? Por natureza, Ele é bom. Glória a Deus por isso. A fé e o amor são implantados em nossos corações mediante a ação do Espírito Santo. Então essa bondade comunicada de Deus vem ao crente quando ele aceita Cristo Jesus, se torna realidade na nossa vida e deve fazer parte. Aliás, lá em Gálatas capítulo 5, 22, está inserido entre as 9 características do fruto do Espírito exatamente a benignidade, que é sinônimo, é praticamente a mesma coisa que a bondade na prática. Que sejamos isto, bondosos como nosso Deus é bom. No capítulo 5, versos 45 a 48, há uma ilustração também sobre essa bondade de Deus. Deus é justo, é bom e faz com que o seu sol, diz o texto lá, nasça sobre bons e justos, não importando a sua condição, portanto. E a chuva desça sobre também maus, ímpios ou então justificados já pelo sangue de Cristo. Enfim, Deus é bom. E a exortação do capítulo 5, 48 é: sede vós perfeito, como perfeito é vosso Pai que está no céu. Ou seja, o ideal é que sejamos semelhantes ao nosso Deus, na bondade, por exemplo, né? Glória a Deus. A bondade de Deus no aspecto teológico. Teologicamente, o termo bondade é amplo, envolve santidade, retidão, verdade, amor, benevolência, graça e misericórdia. Logo fica evidente que apenas Deus, o Deus da Bíblia, é verdadeiramente bom. Ele é bondoso. Na mitologia você vai encontrar muitos deuses guerreando entre si ou então exigindo dos seus servos coisas absurdas, sacrifícios inimagináveis, né? Realmente, até sacrifício humano e por aí vai. Mas o Deus da Bíblia é o único Deus bom, que desceu em Cristo Jesus para nos salvar por sua bondade. A maior expressão da bondade de Deus está registrada na Bíblia Sagrada em João 3,16. Deus amou o mundo e deu o seu Filho. Glória a Deus por isso, né? Para nos salvar da perdição eterna. Ele não quer que ninguém se perca, disse Paulo a Timóteo, capítulo 1, capítulo 2, lá da primeira carta a Timóteo, verso 4 e 5 também. Glória a Deus. Nosso estudo prossegue falando num tópico 2 sobre os caminhos que nós lemos aqui agora há pouco, né? Há 2 caminhos a percorrer. Então, uma vez que você aceitou a Deus como seu Senhor em Cristo Jesus, Ele agora é o Senhor da sua vida. E você, porém, precisa fazer escolhas. Escolhas entre o bom caminho, ou seja, passou pela porta que é estreita e vai andar no caminho apertado. Mas não é um trecho somente do caminho, é toda a sua vida, daqui até o arrebatamento da igreja ou até que a gente venha a morrer fisicamente, devemos continuar neste caminho apertado. Escolhemos o caminho, glória a Deus. A porta e o caminho são aspectos da vida, são maneiras de viver. As expressões bíblicas aqui indicam esse comportamento que temos. Ao apresentar as figuras da porta e do caminho, Cristo falou lá no Sermão do Monte a respeito dessa iniciativa de andar com Deus, de estar com Deus. A porta fala de acesso, você teve acesso a Cristo, às verdades eternais que restringe, na verdade, a muitas coisas, te limitam, evidentemente, a alguns prazeres do mundo, isso é verdade, mas que finalmente te levarão para a vida, disse Jesus. Enquanto que a porta larga, que aceita tudo, que adere a todas as coisas do mundo, levarão finalmente para a perdição. E atenção, perdição não é extinção, é sofrimento eterno no inferno, o que é muito mais terrível ainda. Portanto, sigamos pelo caminho
apertado. Caminho apertado. Passemos já pela porta estreita, então vamos continuar andando pelo caminho apertado. É bem possível que, ao mencionar esses termos, ele estivesse pensando na cidade de Jerusalém ou nas cidades antigas, que havia algumas portas. Dependendo da cidade, tinha uma porta só para entrar. Então as pessoas afluíam, muitas vezes no final do dia, porque a porta fechava para segurança da noite, no finalzinho da tarde, portanto, no início da noite, e as pessoas afluíam realmente, porque ele vai dizer em outros termos, porfiai por entrar pela porta estreita. Porta pequena ou porta única, que é Jesus. Ele mesmo vai dizer em João 14, eu sou o caminho, a verdade e a vida, única. Também diz em João 10, eu sou a porta, não disse eu sou uma das portas, é uma única porta. Passou por ela, temos um caminho estreito, ou melhor, um caminho apertado a andar, um por um. Glória a Deus. Não dá para levar muita bagagem também não, tá bom, meu amado irmão, minha querida irmã? Aleluia. E as portas? Bom, as portas estreitas é aquela que conduz à vida, como dissemos, e aí nós entramos para andar pelo caminho apertado. A escolha entre os dois caminhos é uma decisão que todos nós já fizemos, nós que estamos em Cristo Jesus. E quem não fez deve fazê-lo, porque só é este caminho que vai levar para o céu. Jesus, repetindo, disse, eu sou o caminho, não existe outro. Não é uma religião, não é uma corporação humana, não é uma ideologia humana, mas é Jesus, uma pessoa divina que desceu do céu baseado naquele amor bondoso de Deus que já falamos no item anterior, tá? E a lição termina falando sobre a mentira dos falsos profetas, que também já mencionamos rapidamente. É para termos cuidado, primeiramente identificar através dos frutos dessa gente, se eles realmente andam com Deus, se andam no caminho certo, se passaram pela porta estreita, se estão no caminho apertado, se pregam essa realidade ou outra. Se for outra, rejeitar, porque são falsos, e os falsos nos levam à perdição e não irão nos ajudar. Deus em Cristo nos ajude a termos essa noção sempre de rejeitar. 1 João capítulo 4 diz lá que precisamos provar os espíritos e saber se eles realmente são de Deus, pregam alguma coisa a respeito de Deus ou do caminho certo ou errado. Como detectar profetas? De acordo com a Bíblia, meus amados, podemos facilmente identificá-los porque em seus ensinamentos eles minimizam Cristo e glorificam a si mesmos. Falam muito mais de si mesmos do que de Cristo Jesus. Está em Mateus 7,16, então, pelos seus frutos os conhecereis. A árvore pode ser frondosa, bonita, cheia de folhas e aparência, mas se não houver frutos, ela também é inútil. Portanto, não vai apenas pelas aparências. A imagem do fruto usada por Cristo se refere ao caráter e à conduta individual de cada profeta. Não vai dizendo amém a tudo que se ouve por aí. Faça um filtro daquilo que ouve. Como diz Paulo, por exemplo, em 1 aos Tessalonicenses 5:21. Examinai tudo, diz ele, ficai com o que é bom. Aleluia. E que Deus em Cristo, então, amados, nos abençoe no estudo desta lição, ampliando no seu e no meu coração esta verdade. Deus é bom em nos atender, mas uma vez que somos atendidos, somos salvos em Cristo, já passamos pela porta que é Cristo, estamos dentro do reino de Deus, este caminho que vamos trilhar aqui na terra, ele é apertado. Não podemos alargar isso sob pretexto algum, porque isso causará danos a nós e aos outros também. E ficarmos atentos quanto aos falsos profetas que vêm vestido de ovelha, ou seja, muito polido, educado. É como Paulo vai dizer sobre Satanás, por exemplo, nos últimos tempos, diz que ele viria como anjo de luz. Lá em 2 Coríntios, capítulo 11, você vai ler essa realidade no versículo 13. Então hoje o Satanás, o diabo, está usando de muitas manhas e artimanhas e máscaras para enganar aquele máximo possível de crentes, de pessoas que dizem crer em Deus. Tome cuidado, tá bom? O diabo, repito, está usando muito mais hoje de sedução do que confrontação. No passado ele usou muito de violência, de confrontos, de destruição, mas hoje é muito mais pela lábia e pela sedução. Fique atento, continue andando no caminho que é apertado, é verdade, mas vai valer a pena porque este é o caminho da vida.
Não entre para o caminho largo, porque isto é o da perdição. Deus te guarde, Deus te abençoe, a você, ao seu lar, a sua família, e até uma próxima. Amém.